Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Acho que a ideia é que hoje a gente bater um papo mesmo, então vou deixar bem à vontade aí para vocês interromperem a gente, né? A gente vai contar um pouquinho, basicamente, da nossa história e falar sobre a carreira de inovação, o que a gente faz para se manter profissionais relevantes que trabalham com inovação. Acho que esse é o assunto, o papo aqui hoje, tá? Acho que só para dar a introdução, né? Meu nome é Leonardo, que é a Ju, a gente trabalha na área de inovação da Accenture, a gente cuida aqui dos projetos mais disruptivos e de mais impacto, né, dentro do portfólio aqui da empresa. Eu acho que a primeira mensagem, o primeiro recado aqui é que não existe um caminho, uma trilha, né, de inovação. No fundo, a gente vai acumulando nossas experiências, criando nossas referências, né? A gente brinca que o mestre da sua jornada aqui de inovação é você mesmo, né? É você ter a vontade, o conjunto de referências e de habilidades aqui para poder se tornar um bom profissional de inovação, tá? A gente vai passar aqui um pouquinho da nossa história, mas acho que o legal era bater papo mesmo, tá? Então fiquem à vontade aqui para interromper a gente a qualquer momento. Passar rapidinho aqui para a Ju, então. Oi, pessoal. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. A última vez que eu estive aqui foi em 2019, na Campus, então bom estar de volta aqui nesse evento. Como o Léo falou, inovação, então não tem que ter um crachá específico escrito inovação, né? O bom é que qualquer pessoa pode inovar e proveniente de qualquer jornada. Não tem uma formação específica em inovação, até porque a inovação é muito mais sobre o seu modelo mental do que sobre uma formação técnica específica. Então, como vocês podem ver aqui, eu tive uma jornada de vários altos e baixos. Aqui está numa linha reta, mas nunca é linear de fato. Então, eu sou engenheira de formação e o maior presente que a engenharia me deu foi ser um saco, a faculdade. Porque quando a faculdade é chata, você vai atrás de outras coisas para te entreter, e foi aí que eu conheci a inovação. Então, como eu não gostava muito do meu curso, eu ia atrás de um monte de coisa e comecei a fazer inovação social. E aí, com isso, abri um mundo para mim de oportunidades, né? Então, não fui naquela carreira engenheira certinha. E assim como eu sou engenheira, tem gente no nosso time que é farmacêutico, advogado. Então, de fato, para inovar, não precisa nem do crachá, nem de uma formação específica. Só basta ter um modelo mental adequado. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? Sobre algumas coisas que esse modelo mental exige. Então, na minha jornada, fui percebendo isso com esses altos e baixos. Pode passar. E é isso, assim, não tem uma formação ou um título necessário para inovar. E fora que conteúdo tem de graça na internet, então a gente fala muito que junta o modelo mental que eu falei, né, que é esse interesse por inovar, com o método, então com as metodologias que hoje é muito fácil encontrar na internet. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Bom, e a minha trajetória também ela não é linear, né? Eu também sou engenheiro, mas eu sou engenheiro físico, né? Eu comecei minha carreira profissional querendo descobrir viagem no tempo, tipo, né? Eu tinha lá uma teoria muito louca. Cheguei na faculdade e percebi que nunca ia ser um bom cientista, mas me apaixonei pelo empreendedorismo, né? E aí isso está muito conectado aqui com a minha trajetória na inovação, né? Depois da faculdade eu fui trabalhar numa ONG, nada a ver, uma ONG de educação que tinha um show. Eu performei na Tailândia, na Europa, Estados Unidos, mas com essa intenção de encontrar formas de melhorar o mundo, né? E aí isso me fez vir para o mundo corporativo, porque eu percebi que no mundo das ONGs tem muito amor, muita paixão, e faltava um pouco de... falta alguma coisa ali. Acho que a galera precisa ser mais efetiva, mais power ali, né? Então eu entrei de cabeça na carreira executiva, fui trabalhar com finanças, com estratégia, e fiz isso dentro da Accenture, e até um momento da minha vida que eu estava me desconectando do meu propósito aqui, né, do empreendedorismo, mudar o mundo pelo empreendedorismo, e fiz o que eu chamo aqui do mochilão MBA. Eu e minha esposa botamos uma mochila nas costas e viajamos por 8 meses, 25 países, Sudeste Asiático, África, e dentro dessa viagem a gente foi entrevistando outros empreendedores, né, aprendendo sobre os hubs de inovação, já que foi a minha escola de inovação foi essa aqui, né? Tem um mundo de referências. E aí, depois de volta na Accenture, eu me conectei mais de volta com o meu propósito aqui, vim parar nessa área de inovação. E aí, minha frasezinha aqui, que é
o melhor jeito, na minha percepção aqui, a melhor forma, a forma mais rápida de mudar o mundo é através do empreendedorismo. E dentro das grandes empresas, a gente tem essa oportunidade muitas vezes, né, através da inovação, principalmente, das áreas de inovação, principalmente. Né? Aí a gente separou alguns cases aqui, só para ilustrar um pouquinho do que a gente faz. Um dos programas que eu ajudei a liderar aqui dentro é esse que a gente chama de Futures, que nada mais é do que um programa de criação de novos negócios disruptivos. Né? A ideia é a gente gerar impacto, em todos os sentidos da palavra impacto, né? Resultado financeiro, resultado para a sociedade, através de novos negócios, da inovação. Basicamente, o que a gente fez foi desenvolver uma metodologia proprietária, botar uma boa governança e trazer gente, como a Ju aqui, com mindset inovador, né? Com os talentos que têm a pegada de fazer as coisas acontecerem, né? Que tem uma mentalidade um pouco diferente do mundo corporativo tradicional, que é o que a gente fala aqui de inverter a lógica, né? Experimentar mais rápido, errar mais rápido, não ter medo de encarar as coisas difíceis, sair um pouquinho das métricas tradicionais de performance da empresa. Né? Uma das coisas que a gente percebeu, que acho que é muito interessante, é que tem muita vontade de inovar. Né? A gente acha normalmente que grandes empresas não inovam e tal. De certa forma, sim, tem muita barreira, mas existe muita vontade. Né? Então, parte dessa jornada de inovação aqui, no fundo, é achar os caminhos, né, de percorrer essas barreiras, de mudar os incentivos para a gente, de fato, poder gerar inovação de alto impacto, né, ajudar a reinventar as empresas aqui com altíssimo impacto. Esse é só um exemplo aqui de coisas que a gente faz. Aqui outro exemplo que a gente fez também recentemente foi um projeto, só para vocês terem ideia do tipo de projeto que uma área de inovação faz. Né? No nosso caso, a gente recebeu um desafio de uma empresa de transportes querendo inovar. Só que todo mundo aqui sabe, né, quando a gente tem um prestador de serviço, o grande desafio é que ele é quase que um parceiro silencioso, né? Porque quando você vai pagar sua conta de gás, sua conta de energia elétrica, se está tudo bem, você não quer nem saber, né, da empresa. Agora, se dá algum problema, você liga lá na empresa, né, da NET, vai reclamar que sua internet está ruim, aí sim você se preocupa com esse prestador de serviço. Então, na indústria de transportes era muito parecido o desafio. Eles meio que eram um parceiro silencioso das empresas e ainda eram B2B. E aí, como fazer inovação numa empresa que cada minuto conta, né? Cada segundo? Porque se eles vão transportar uma coisa de A para B, precisa chegar em segundos e sem atraso. E aí, descobrindo esses problemas para inovar, foi que a gente conseguiu ajudar eles a inovar. E a inovação traz uma coisa que é a ambidestria, que é um conceito que você trabalha no seu business principal, enquanto trabalha com inovação no paralelo. Então, na nossa vida profissional também, para quem está aqui sentado e não é profissional de inovação necessariamente, a gente incentiva vocês a fazerem esse pensamento ambidestro, que é trabalhar no seu dia a dia, trabalhar nas suas atividades cotidianas, mas sempre pensando lá na frente, pensando o que é possível a gente inovar. Então, a gente mostrou isso para esse cliente de transportes e foi bem interessante que eles entenderam que com a ambidestria eles poderiam trazer a inovação para o dia a dia deles. Acho que só para pular no caso aqui, uma das coisas interessantes da ambidestria aqui, quando a gente fala de vencer as barreiras das grandes corporações, muitas vezes o nosso core parece uma barreira. Mas, na verdade, quando você usa esse ativo para criar alguma coisa diferente em cima, né, você valoriza mais o core business da empresa e você vai reduzindo essas barreiras para a inovação. Esse aqui é um ótimo caso de uma indústria super consolidada, parece super difícil de inovar, mas quando você traz as fortalezas da companhia e fala, puta, se você usar esse negócio aqui, né, dá exemplos práticos, que a ferrovia, você precisa ter áreas, né, em volta da ferrovia. Como é que eu uso essas áreas em volta da ferrovia que são obrigatórias para você criar um novo negócio, gerar impacto positivo, mudar seu footprint de carbono, né? Então, aí você pega um negócio que faz parte do core e trabalha em cima disso para gerar um outro tipo de negócio, uma inovação que transforma ali em cima. Né? Sim. E aí o Léo falou um pouco disso, né? Que todo mundo tem essa vontade de inovar, mas nem todo mundo executa. E aqui a prática é justamente isso, assim, a gente tem que inovar, mas tem que começar pequeno, tem que começar de algum lugar. A gente fala de errar pequeno, né? Porque
o erro é até incentivado na inovação, porque muitas vezes quando a gente se arrisca, a gente erra, né? Então, se a ideia não sai do papel, ela é só uma ideia, ela não é uma inovação de fato. Então, aqui a gente convida vocês a inovarem, não só nas suas carreiras, mas também nas suas vidas pessoais, porque problema todo mundo tem, né? No fim, inovação é uma solução criativa de problemas. E todo mundo aqui com certeza tem algum problema, desde um boleto, uma pessoa que mora longe. Então, a gente incentiva vocês a inovarem em todos os aspectos possíveis, obviamente de forma lícita. Não queremos ninguém pagando boleto de forma ilícita, mas, enfim, inovação é isso, é trazer essas soluções criativas de problema, mas trazer de forma bem prática. Eu estou lá no meu prédio, eu moro num prédio pequeno, condomínio alto, a gente está bolando um projeto de painel solar para diminuir o condomínio. Voltei aqui em vez de ir para frente. Outro ponto que a gente gosta de trazer aqui é que a inovação sem propósito, ela faz pouco sentido. Inovar por inovar, fica aquela coisa vazia, né? O termo que muita gente usava, aquela inovação de garagem, que eu tenho lá um time inovando, precisa ser um negócio muito importante. Por que a gente está entrando numa jornada de inovação, né? Qual que é o fim dessa jornada? Pode até ser aumentar o valor para os shareholders, né? Mas pode ser uma enormidade de outras coisas. Acho que um ponto interessante que eu contei para vocês um pouco da minha trajetória de querer, cara, participar, transformar o mundo de alguma forma, e fui cair lá no mundo corporativo e como é que isso se conecta, né? Só para vocês terem ideias de coisas que a gente está fazendo aqui dentro, né? Um dos nossos programas, das nossas startups aqui, se chama Impulso Tech, que tem a missão aqui de fechar o gap da formação de tecnologia no Brasil. São 100 mil vagas hoje abertas, tendendo a chegar a 400 mil vagas abertas. Isso aí trava o potencial do país, né? Além disso, é um problema de formação, né? Tem muita gente que acha que não poderia trabalhar com tecnologia. Então, a gente inverteu a lógica aqui. Então, eu te emprego para você aprender tecnologia. Então, qualquer pessoa, você pode ser motorista de Uber, caixa, trabalhar numa grande empresa, ter trabalhado com tecnologia, todo mundo pode entrar nessa jornada e virar um profissional de tecnologia digital. Essa é uma das startups que a gente está fazendo aqui, um impacto gigante no país. A outra é uma aceleradora e criadora de novos produtos na favela, onde a gente conecta aqui grandes parceiros comerciais da Accenture, né? Não sei quem conhece a empresa aqui, mas a gente é uma empresa de serviços profissionais para grandes empresas do Brasil. Então, a gente se conecta lá com as grandes seguradoras, com os grandes bancos, que são nossos clientes, e a gente tem ajudado eles, na mesma lógica de criação de novos negócios, a criar novos negócios e produtos dentro do contexto da favela. Mas não vir empurrar nosso produto, né? Pega aqui minha maquininha do cartão com uma taxa absurda aí para o seu negócio, né? Como é que a gente, de fato, entende a necessidade lá e cria um novo negócio que se sustenta baseado, né, na favela? Então, esses são exemplos de coisas práticas que a gente está fazendo aqui. São novos negócios que a gente está criando dentro de uma grande organização que são alinhadas ao propósito de gerar resultado, mas também de gerar um grande impacto na sociedade. E aí, só para fechar aqui, né, um pedacinho do jabá aqui nosso também, que é possível, não só é possível, como é vital para as grandes empresas inovarem, né? Então, a carreira de inovação, né, de uma inovação disruptiva, ela não está restrita a abrir minha própria startup ou trabalhar nos unicórnios, né? A inovação, ela é uma parte fundamental, central das grandes empresas também. Então, acho que isso é um pouquinho do que queria compartilhar aqui também. E a gente brinca que é o melhor dos dois mundos, né? Porque a gente faz empreendedorismo, só que dentro de uma grande empresa. O que quer dizer que a gente não precisa sair correndo atrás de investidor loucamente, mas sim tem todo o amparo da grande empresa. É quase que inovar com menos risco, fazer uma startup, só que com menos risco associado. Então, a gente empreende todos os dias lá dentro da Accenture dos nossos clientes. É bem divertido. Bom, acho que a gente passou rápido aqui um pouco de conteúdo e background. Convidar todo mundo a conhecer o stand lá da Accenture e ver as nossas vagas, mas sempre é legal também, né, abrir um pouquinho para as pessoas conhecerem a Accenture, que a gente é uma empresa muito B2B, pouco B2C, né? Mas acho que o mais importante é a gente abrir para a conversa agora.
enfim, depoimentos, dores, perguntas, se quiser saber um pouquinho mais do que a gente faz, mas acho que é sempre interessante pegar um pouquinho dos dilemas, desafios, barreiras, enfim, que vocês enfrentam. Enfim, abertos aí a perguntas e discussões, pessoal. Oi. Oi. Ah, ele vai ali. Ali, ó. Obrigado. Léo e Glazer, né? Fico muito feliz, principalmente por ver a Glazer, uma fé, deve ser 010 ou 011 lá da... 010. A gente eu estava até olhando assim quando eu olhei os palestrantes, falei assim, nossa, acho que eu conheço essa mina aqui. Aí fui ver, a gente tem alguns amigos em comum ali da fé, o pessoal do 011, provavelmente. Eu queria saber um pouco mais sobre essa questão. Quais, por exemplo, são as principais dificuldades que vocês têm em inovação, quando fala de transformar se é cultura, se é processo, e se tem alguma maneira, assim, ferramentas para medir o que é inovação e o que não é inovação, ou se se existe isso ou só é a maneira com que é dita. Eu só não entendi a segunda pergunta, você entendeu? É de medir inovação? Como é que é? Eu queria saber, assim, bom, a primeira é sobre barreiras. A segunda é se tem algum conceito ou se existe uma maneira qualitativa de falar se é uma inovação ou não, sabe? Se você, não, a gente está fazendo isso de uma maneira diferente. Ah, isso diminuiu alguma coisa. Não, isso aqui é inovação, isso daqui só é mudança de processo, sabe? Obrigada pela pergunta. Começando pelos principais desafios, tem alguns. A gente, como Accent, faz muita pesquisa, né? Uma das pesquisas recentes, a gente identificou que um dos desafios é escalar a inovação. Porque, às vezes, é fácil você testar pequenininho, mas a gente viu que 85% dos projetos morrem na hora que vai escalar. Então, você testou pequeno e você quer fazer um negócio ser grande, o projeto morre, né? Então, um dos maiores desafios é justamente escalar a inovação, por alguns motivos. Aí um deles é, às vezes, infraestrutura tecnológica. Então, a empresa consegue testar e testa tudo fora da empresa, às vezes nem testa na nuvem, por exemplo, e aí na hora de internalizar e fazer o negócio na vida real, grandes problemas, né? Assim como qualquer grande descoberta científica, quando você vai na bancada dá certo, mas quando você vai para a vida real, muitas vezes os parâmetros não são os mesmos. Então, tem esse aspecto mais de escala. E tem um outro aspecto, às vezes, de falta de competências mesmo. A gente falou muito de forma, dentro do nosso discurso, né, das modelos mentais para inovação e esse tipo de coisa, e muitas vezes a empresa não tem essa cultura que é a espinha dorsal da inovação, né? Então, também é outro ponto importante. Não sei se quer complementar. Acho que complementar um pouco da cultura, né? Cultura e governança, né? São grandes barreiras, né? A gente é acostumado em grandes empresas a trabalhar com processos e governanças que incentivem a eficiência, né? As empresas grandes a continuarem grandes, né? Por isso é tão difícil escalar coisas muito disruptivas. Então, achar as formas de usar a governança a seu favor e fomentar a cultura com instrumentos, ferramentas diferentes, faz muito sentido. A segunda pergunta, método... acho que tem duas coisas. Aí a inovação ela tem vários aspectos, né? Como você falou, cara. A inovação incremental, a inovação a gente chama de sustain innovation, ela é mais simples, né? A sua linha de produto, a sua linha de serviços, a gente inova o tempo inteiro e você está contido lá dentro. Tem um pedaço da inovação que a gente chama ela mais transformacional, começa a sair um pouco fora do core, que é eu, por exemplo, expandir eu vendo produto, eu passar a ofertar serviços em volta disso porque faz parte da experiência do cliente. E tem um tipo de inovação que ela é disruptiva, que ela é simplesmente um negócio que não faz e não está na nossa adjacência, mas que é alguma coisa que potencialmente vai matar o meu negócio atual. Vou pegar um exemplo nosso aqui mesmo, né? Pegar a indústria típica de consultoria aqui, né? Cara, é baseado em hora-homem e tal. Aos poucos a gente sabe que a relevância do hora-homem sentado lá, entendendo o seu problema, revisitando o processo, que, né, vai morrer. Eu tenho uma escolha aqui, né? Ou eu começo a testar modelos de machine learning, trazer gente
enfim, outras tecnologias aqui para dentro, né, que vão competir com o meu core ou eu morro. Isso aqui eu tenho que usar ferramentas um pouco fora do core, com incentivos diferentes, tá? Entra um pouco nos métodos, tá? Saber quais são esses tipos de inovação e ter processos, ferramentas e incentivos corretos para cada um desses tipos de inovação, ele é importante. Tem, ainda mais a gente é consultor aqui, tem método e framework para tudo, né? Que a gente pode falar disso com bastante mais detalhe. Mas é bastante importante sistematizar esses esforços, né? A gente entende, ter intencionalidade, né? Qual que é o propósito por trás da inovação, né? Na inovação de produto é me manter relevante, manter market share, né? Deixar o meu produto mais atraente, mais usável, tal. Nessa inovação mais transformacional, é eu avançar na relevância para o meu cliente, no lifetime value, né? Agregar serviços aqui para me manter mais relevante. Na inovação disruptiva, o nosso propósito aqui tem que ser da onde vem a próxima onda de valor, né? Aonde que eu vou capturar valor das mudanças de comportamento, de tecnologia, né? Que eventualmente vão ser disruptivas para o meu core business, né? Então esse propósito de alinhar isso depois com seus processos, seus incentivos é muito importante. O incentivo é muito importante, né, cara? No Sustain Innovation, resultado de venda, market share, tal, quem está acostumado aqui segue a vida bem. No disruptivo não dá, né, cara? Porque eu estou falando de coisa de 2, 3 anos, eu preciso ter outras métricas aqui atreladas a isso. E eu preciso ter outras formas de funding. Se eu for lá na reunião defender o CAPEX, o investimento, com a mesma métrica que eu defendo um P&D, né, a gente não consegue encaixar e criar uma organização ambidestra, tá? Boa. Acho que tem tempo para mais uma perguntinha, se alguém tiver. Aqui. Olá, meu nome é Vinícius, sou de Curitiba. E eu queria saber a opinião de vocês quanto a uma coisa que eu já escutei opinião dos dois lados, assim, que é sobre as empresas elas terem um setor de inovação dentro delas. Então, já vi várias pessoas defendendo e falando dos pontos positivos, mas eu também já escutei de liderança que não vale a pena ter um setor de inovação, porque a inovação deve estar em todos os colaboradores, essa cultura, sabe? E daí eu queria ver de vocês o que vocês acham, quais argumentos são pró e contra. Oi, Vinícius. Alô? Oi, Vinícius. Obrigada pela pergunta. E não vai ter uma resposta certa, tá? Acho que, assim como a área do jurídico existe, e não é por isso que o resto da empresa não cumpre as leis, né? A área do jurídico se faz necessária, a inovação tem o mesmo paralelo. No meu ponto de vista, a área de inovação ainda é necessária nas empresas por 2 motivos. Um é justamente organizar essa governança que o Léo falou, então trazer essa organização e ajudar as outras pessoas. E o outro que é a história da cultura. Então, no meu ponto de vista, a área de inovação tem esse papel de evangelizar a inovação, mas que sim deve estar distribuída na empresa inteira. Então, todo mundo deve fazer inovação, não tem que estar no seu cargo. Mas a área de inovação tem esse papel de mensurar, de incentivar e de trazer metodologias e cultura. Então, por isso eu acho importante. Agora, daqui a alguns anos, quando isso se tornar maduro nas empresas, pode ser que essa área não seja mais necessária, porque já vai estar incorporado aí nas grandes empresas. Por exemplo, tem um caso recente que eu vi da Ambev. A Ambev tinha uma área separada totalmente, que chamava ZX Ventures, que era uma área de inovação que, inclusive, tinha outro CNPJ. Só que a Ambev ficou tantos anos aplicando essa área separada que ela viu que já não era mais necessário ter uma área tão apartada do core. E aí ela distribuiu essa competência por meio da organização. Então, a gente vê vários modelos em várias empresas brasileiras, assim, e, enfim. Sempre que a gente fala de arquitetura organizacional, tem prós e contras, tá? Acho que aí sempre é uma análise no fim do dia do quanto que a empresa tá pronta ou não, de novo, incentivos. Na maioria dos casos, a gente vê que faz sentido eu ter uma área de inovação, mas não é uma resposta certa, tipo assim, aqui está o playbook, se todo mundo fizer isso aqui, a inovação vai pegar, né? Porque, de novo, você precisa achar governança, cultura, tem que ser uma agenda de C-level do board das empresas, né? Aí a inovação tem um propósito dentro da organização, aí ela gera resultado, né? Ajuda a empresa a entregar resultado, ela é integrada. Acho que o ponto principal de tudo aqui, cara, que isso é uma coisa que a gente
aprendeu e ele vem se reforçando nos últimos tempos é que a inovação não pode ser descolada do negócio. Aquela ideia da garagem, né? Puta, deixa uma turma lá inovando e fazendo um negócio. Esse é um modelo que, no fim do dia, mata as áreas de inovação que seguem esse modelo. A gente precisa sempre estar brigando para estar dentro da lógica da empresa. Eu estou fazendo coisas diferentes, de outras formas, mas isso tem que fazer parte da estratégia da empresa. A área de inovação, ou a arquitetura de inovação, né, ou a mentalidade de inovação da companhia, tem que levar em consideração que isso faz parte do DNA, do propósito, da estratégia da empresa. Toda vez que bota uma área isolada lá, ou um grupo isolado, gera um buzz, né? Todo mundo curte, puta, legal, aqueles caras são legais, fazem umas coisas legais, mas no fim do dia o questionamento é forte e esse negócio tende a perder valor e eventualmente se dissolve. Tá? Então, o elemento principal é isso, tem que fazer parte da estratégia da empresa. A forma, né, a organização, a arquitetura organizacional, ela pode variar de acordo com a maturidade, a estrutura da empresa. Tá? É isso, gente. Obrigada. Fechou o tempo? Tinha mais fechou. uma pergunta ali. É? Encerrou. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Amanhã vai ser um novo dia.